o lance aquele da mão, que a bola bateu na mão do Reinaldo. Eu tô muito curioso, Diori, para ouvir, se é que vai ser liberado, o áudio do VAR. Ah, deve ser liberado, porque sim. Porque o Wagner, eu pude observar, até porque de onde eu estava eu não vi o toque, não vi, e o Wagner Magalhães acho que também não viu, tu pegou muito bem a questão do posicionamento, da dificuldade dele. E me chamou a atenção o seguinte, tão logo o lance, houve a reclamação, o Wesley era quem mais reclamava, o Wagner imediatamente, ele botou a mão no ouvido. Então, quer dizer, houve uma comunicação muito imediata, ou ele pediu auxílio, o que eu até acho mais lógico, já ouvi de vários árbitros categorizados que dizem que quando a reclamação, eles já sabem identificar quando a reclamação tem algum sentido. E aí imediatamente ele lançou mão do recurso do VAR, ele botou a mão no ouvido e tenho certeza que ele perguntou pro VAR. Não, sem dúvida, Zé Alberto, sem dúvida. O lance foi checado, o lance precisa ser checado. O VAR tem que olhar o lance e tem que passar alguma posição para o árbitro. Porque houve também a reclamação no campo do Wesley, foi clara a reclamação. Foi muito clara e ele já estava com a mão no ouvido, se comunicando com o VAR, não demorou, não precisou um tempo, porque às vezes a gente vê um lance lá, passa 1 minuto até do lance, ele bota a mão no ouvido, que é o sinal que a gente tem que tá havendo comunicação. Não, foi quase imediato. Então tem diálogo. E eu estou muito curioso de saber o que o VAR disse. Eu estou para te dizer que o Wagner Magalhães ele é inocente nisso aí. Pois é, e assim, eu parto do pressuposto que ele não viu. E eu até mencionei ontem, durante a transmissão do jogo do Grêmio contra o São Paulo, sobre a reunião, e falei sobre isso hoje com o Pedro também na transmissão, sobre a reunião virtual que eu participei com a comissão de arbitragem da CBF, em que se colocou algumas coisas que a comissão está fazendo e também os critérios de interferência que o VAR precisa seguir, né? Com base, e a comissão traz, com base na orientação, na determinação que passa a FIFA em termos de protocolo de interferência. E aí tem algumas, a comissão determina algumas janelas que justificam a interferência. São 3 janelas para englobar tudo aquilo que é revisável, tudo aquilo que faz com que o árbitro possa ir ao monitor à beira do gramado para olhar os lances. É que pode haver, Diori, nessa aí uma cobrança. Por que ele não foi? Não, eu tenho, olha, pelo que foi visto no campo, ele não foi porque ele não viu o lance e o VAR deu segurança a ele que não havia acontecido nada. A ideia que eu fico é essa, mas vamos ouvir, vamos esperar se os diálogos vão ser liberados. Vamos esperar, né? E aí, a primeira janela de interferência é para erros claros e óbvios, né? Lances que a arbitragem não vê no campo, a arbitragem descreve o que aconteceu e o relato do árbitro mata aquilo que o VAR está vendo na imagem. Porque, vamos lá, se o Wagner Magalhães não viu o toque, ele vai fazer um relato de que não houve o toque. E quando o árbitro de vídeo olha para o lance e tem o relato do Wagner Magalhães de que não teve um toque, ele vai ver o toque na imagem e vai dizer, não, aqui tem um erro de relato e eu tenho uma imagem que me mostra o contrário. Eu vou interferir, vou chamar para que ele olhe o lance do monitor. Essa é a coisa mais simples. É a janela que não tem margem. É 10 lances, 10 interferências. É 100% de interferência. A segunda janela diz respeito a alguma coisa que não foi vista pela arbitragem no campo, mas que o VAR, por mais que não tenha sido visto algo, ele entende que a decisão foi acertada. Ele também não marcaria a infração. E pode ser o que aconteceu, né? Sei lá, eu tô supondo aqui, né, Zé? Pode ser que tenha acontecido do VAR ter olhado o lance, ter entendido que não era para pênalti. O Wagner Magalhães não viu o toque, ele disse, olha, Wagner, tem um toque, mas para mim a decisão do campo está correta porque o toque foi acidental. Sei lá, tô supondo aqui, tô tentando fazer a leitura do que aconteceu na conversa da arbitragem no campo e a arbitragem no vídeo. E a última possibilidade que seria um elemento não visto para algum lance que é ajustado. Então, nesse tipo de caso, o árbitro de vídeo poderia chamar o Wagner Magalhães para que ele olhasse o lance por se tratar de algo que suscita uma ideia de que o braço pode ser isso ou pode ser aquilo, e aí ele chama o árbitro para ganhar tempo e para ele olhar no monitor. Então, assim, para ele não mandar o Wagner olhar, só pode ser uma dessas situações, e eu tô curioso pelo áudio do VAR para saber o que de fato aconteceu nessa jogada que a bola bate no braço do Reinaldo. Bom, agora 10h47, mas Guerrinha, quero falar também sobre a atuação do Inter e principalmente, Guerrinha, a
escolha do Roger pelos 3 meio-campistas. Eu vou chamar assim porque o Roger trata especialmente o Bruno Henrique e o Thiago Maia como meio-campistas, não como volantes. O Roger repete uma ideia que vinha sendo criticada, deu certo no jogo contra o Nacional do Uruguai, num contexto, numa circunstância de jogo, e hoje, mais uma vez, o Inter não consegue render, Guerrinha. O Inter sai perdendo o jogo e termina o primeiro tempo perdendo. Verdade, com uma bola na trave, mas produzindo muito menos do que poderia ou deveria produzir contra o Mirassol, Guerrinha. É verdade. Bom, o futebol tem jogos e jogos, né? No meio da semana, quando o Inter foi a Montevidéu disputar um pedaço da sua sobrevivência na Libertadores, ele utilizou 3 jogadores, e eu vou incluí-los, vou chamá-los de volantes, porque são volantes. Não vamos aplicar que o Thiago Maia no Flamengo era armador, que jogava no lugar do Arrascaeta. Não jogava. Bom, então para mim são 3 volantes. E deu certo. O Internacional pegou um adversário em que ele proibiu de chegar muito próximo ao seu gol na maioria das vezes e trouxe de lá uma quase classificação para a próxima fase da Libertadores. Então, não se discute o jogo com o Nacional. Deu tudo certo. Eu acho que ele hoje insistiu nessa formação pensando no jogo contra o Bahia ali na frente. Porque o jogo contra o Bahia é o mesmo estilo de jogo do Nacional, aonde ele só não pode perder. Ele tem que jogar para empatar ou ganhar para seguir em frente na Libertadores. Então ele já foi tratando de manter esse time para dar um aguerrimento, para dar um entrosamento, entendeu? Para ver se realmente eles confirmam o que fizeram em Montevidéu. Só que hoje não deu certo. Eu acho, opinião particular, que Bruno Henrique e Thiago Maia são o mesmo jogador. Fazem as mesmas coisas, jogam no mesmo lugar. Não há lugar para 2 no time. Um deles só deve ser priorizado. Quem? É da escolha do técnico, de acordo com os treinamentos, de acordo com o seu gosto pessoal, sei lá, com o grupo, tudo isso que pesa e ele vai escolher. Mas eu acho que não pode ser os 2. O Inter não pode abrir mão, por exemplo, de jogar com no mínimo 2 atacantes. No mínimo. E ele está com um atacante numa fase muito ruim, que é o Wesley. Então está jogando só com o Ricardo. Hoje foi assim. Até o Wesley acertou uma bola na trave no final do primeiro tempo, mas é muito pouco para o Wesley. O Wesley cansou de tirar o Inter nas costas ano passado. Esse ano, talvez por não ter feito gol ainda, ele tem cabulado. Ele não está com a confiança que sempre teve. E isso está trazendo prejuízo ao seu futebol. Então, eu acho que ele tem que mudar o meio-campo. Tem jogos e jogos. Alguns, você entra mais preocupado em defender. Outros, normalmente, principalmente para quem joga brasileiro, jogar com o meio-campo para também atacar. Porque a vitória fora, ela tem a mesma importância, o mesmo peso de uma vitória em casa. Não interessa quem é o adversário, são 3 pontos, a coisa é igual. Então o Internacional tem que começar a rever, e o Roger também, essa situação. Não pode ser, eu acho que Bruno Henrique e Thiago Maia juntos, porque eles deixam o Internacional muito parecido e sem criatividade. E aí falta o fator imprevisível, né, Guerrinha? A vantagem pessoal, o drible, a velocidade. E num jogo dentro de casa, precisa de recursos para alcançar essas questões aí para estar mais perto do gol adversário. O Inter não conseguiu demorou isso hoje, muito para espetar o Mirassol. Foi fazer isso só no final do jogo. Ainda que o Gustavo Prado tenha entrado no intervalo, né, Guerrinha? Exatamente. O Inter não conseguiu, e mesmo no segundo tempo, né? O Inter faz o gol, que é bem anulado por impedimento. O Inter tem o lance do pênalti, que é um lance que bate no braço do Reinaldo, a arbitragem não marcou. Mas se a gente pegar assim, também parecia um Inter pesado, né, Guerrinha? Eu não sei se é o cansaço também, se é o desgaste. Assim, daqui a pouco dá um apertãozinho, fizemos o segundo gol, ganhamos o jogo. Entendeu? E não é assim mais o futebol. O futebol hoje é uma loucura, um marca daqui, outro corre dali. É suor, muito suor.